no caso dos nichos muito Que tem muita grande, demanda. muita demanda, muita gente pergunta se ele tá saturado. Primeira coisa, tá saturado, tem gente demais. Primeira pergunta que eu faria é, tem gente demais, tudo bem. Mas tem gente demais com um problema? Sim. Então vamos lá, eu vou num shopping e aí tem uma praça da alimentação. Tem muita concorrência ali, mas tá todo mundo lotado. Por que você paga aquele aluguel exorbitante para entrar num lugar onde você vai competir com 20 ou 30 outras pessoas? Porque apesar de ter muita gente, eles não dão conta da demanda. Por isso que você paga o aluguel alto. Então, ter o que delimita se a coisa está saturada ou não é só um lado, ter muita oferta. Mas você tem que analisar duas coisas, demanda e oferta. Então, quando ainda, por mais que tenha oferta, tem muita mais demanda, existe oportunidade. A segunda coisa que eu ia procurar nesse caso é o que é único meu. Eu não quero vender uma coisa que seja igual a todo mundo. Porque se eu vender uma coisa que seja igual a você, Lorival, eu vou ter que brigar por preço. Se você tem o mesmo carro, vamos lá, vamos falar na linguagem do Lorival, você tem a mesma guitarra. E a guitarra é a mesma. Fala aí uma guitarra legal. Uma Gibson. Uma Gibson. Qual Gibson? Uma Qual Gibson subnicho? Les Paul Deluxe. E qual ano? 59. 59. Que cor? Honeyburst. Então você tem uma Honeyburst, espero que seja esse nome correto. Honeyburst. É a cor da minha, Então que cor é? Fala aí então, a cor é Madeira. Não, é um amarelo. E o ano era meio qual? rajado, 59. Então você tem uma 59 nas mesmas condições e ela tá vendendo em dois caras que parecem ter reputação. É a mesma guitarra, qual que você vai comprar? Ah, mais barato. Provavelmente. Então então quando o seu programa, se aquilo que você vende tá igual a todo mundo, aí você vai ter que brigar por preço, é a lei do Oeste, a lei de tempos. Só que é o seguinte, quando você acha uma coisa única no seu programa, alguma coisa diferente, e o diferente pode ser na sua metodologia, você ensina uma parada de um jeito diferente, às vezes você ensina a falar antes de aprender gramático, ou pode ser diferente no seu jeito, no seu formato. Então, por exemplo, eu posso escolher... terapia é uma coisa clássica, né? Em teoria, as pessoas vão pra faculdade e tem a terapia. Mas às vezes você faz com um terapeuta X e não com um terapeuta Y. Porque você vai mais com a cara dele. Gera mais identificação? Às vezes a forma de falar, o jeito de portar, algo assim? Só comparar o Thiago Nigro com a Natália Arcuri. Ambos falam de finança. Por vezes, ambos falam de muita coisa. Se botar uns dois para dar uma aula de tesouro direto, pode ser que tenha uma semelhança brutal, apesar de eu não ter escutado a aula dos dois. Mas vamos dizer que a Natália tem um estilo completamente diferente do Thiago. Ela tem um estilo mais irreverente, mas quiçá um pouco mais feminino. Então, isso talvez seja por isso que a Let's aí do Negócio Videomaker comprou o curso da Natália. Será que a Let's comprou o do Thiago Nigro também? Você pergunta aí, não comprou não? Não. Quem sabe tudo da Let's. Então, por que ela comprou da Natália? Então, assim, é o jeito da Natália criar conexão. Então, você vai procurar o Unique Selling Point, que é alguma coisa que difere o seu produto dos outros produtos. Então, você tem que procurar isso. Você tem que buscar isso. Não tem buscar, então briga por preço. Não tem outro jeito, é a lei do universo. Ou the unique point of connection. Um ponto de conexão único. E pessoas conectam com pessoas. Então aí, às vezes, você vai achar um jeito de ensinar. O jeito da Natália é um jeito muito diferente do Nigro, que é muito diferente do Fábio Holder. Sim. E aí, pessoal, tudo beleza? Esse é o clássico Fábio Holder. Natália... Então, ainda tem como eu me diferenciar num nicho comum através, tipo assim, do meu estilo de falar, da minha comunicação e até algum ponto específico do meu método. Lorival, também, né? isso acontece o tempo inteiro, você se diferenciar. Se você vai procurar uma aula de jiu-jitsu, que é uma arte classicamente bem clássica, né? De uma escola, tem as mesmas posições, ou muito das mesmas posições, não tem muita coisa de novo. Mas às vezes você vai porque você quer um professor durão. O professor fala, caramba, chega lá. E às vezes você quer um professor mais Sr. Miyagi. Às vezes você quer um professor que no primeiro dia vai te botar com um cara mais forte. Outro aí, um professor que o faixa branca sofre mais. Outro professor que tem mais dedos com faixa branca. Então, assim, tem gente que faz isso no xadrez. Aprende todas as aberturas, né? Todos os estilos de começar um jogo. Tem gente que vai
começar com uma abertura. Lorival, você joga, você é o cara que começa sempre com uma abertura ou Sempre você... na mesma abertura. Qual a abertura que você começa? A escandinava. Escandinava, bom saber. Bom saber. Não, Mas, muito assim, legal isso que assim, você falou, e não cara. tem nada de certo e errado não, mas eles vão sentindo o que acontece, né? Quando eu vou ensinar meu filho desenho, por exemplo, ele tá aprendendo desenho, eu sou mais dessa escola. Eu ensino algumas coisas e ver o que ele vai querer gastar mais hora. E hoje em dia ele tá no estilo de doodles. Tem realismo, tem sketching, tem desenho, arte moderna, ele tá doodle. Então, beleza, doodle será. Entra em tudo que é doodle. Doodle é aqueles rabiscos, né? E como é que a gente entra mais forte nisso? É um pouco do meu estilo. Eu gosto mais, assim, quando eu tô pessoalmente mentorando alguém, eu vou pegar uma coisa que a pessoa sabe e vou fazer aquilo 20 vezes. Já a minha esposa, ela gosta de um estilo diferente. Por exemplo, a gente vai esquiar. Às vezes a gente vai esquiar. Então aí, esquiar, você vai fazer aula primeiro. Você vai fazendo aula e tal, você vai num resort, dependendo de onde você tem 35 milhões de pistas. De tudo quanto é cor. A Ju gosta de fazer uma pista de cada vez. Eu pego uma pista, uma só, e fico naquela pista até eu fazer aquela pista de cabeça para baixo. Eu consigo imaginar, Érico. Minha esposa... Há quanto tempo você fala de 6 em 7, cara, né? Estamos aqui, cara. Quantas vezes já não vi? Cara, Érico, você é chato demais. Pô, não é possível. Tem muito a ver com a personalidade, Tipo, às vezes eu cara? descubro Muito um bom. restaurante, eu vou naquele restaurante até eu entender, conhecer todo mundo. Pô, Asa Gaúcha, meu Deus, em Brasília. É Juliana, verdade, pelo amor de velho, Érico Deus. com tudo, cara. Eu quero fazer... E até um dia, e eu achava isso horrível, porque eu sempre ouvi, cara, eu fazia do mesmo jeito, né? Porque, enfim... Tem algumas vantagens de você ter assinado o contrato de casamento. Não é tão fácil de sair do contrato. Na hora do namoro eu ia com tranquilo, cara. Mas não, depois que casou, tem umas coisas boas do casamento. Mas um dia eu encontrei a Barry e ela falou assim, Érico... E a gente tava falando sobre isso, né? Uma coisa. E, cara, para pra pensar. Por que é isso? Quantos anos eu lanço o Projeto 6 em 7? Ou a Fórmula? 10, né? Pois é. Olha só. É um pouco deu em... 10 ou 11, né? Abril de 2013 foi o primeiro lançamento 10 da anos, Fórmula, não quase. lembro do dia. Que massa. Então, assim, é um pouco disso. Eu peguei uma coisa e fui entrando, fui aperfeiçoando demais. Então, é um pouco do meu estilo. Olha que massa isso aí que você falou, né? Às vezes o diferencial é muito a ver com o estilo do expert. E às vezes as pessoas, elas tentam ser aquilo que elas não são, porque tá buscando se espelhar em alguém, porque alguém faz daquele jeito. E, cara, talvez se ela focasse no estilo dela, ela ser autêntica na parada, é uma das formas de diferenciar, né? Isso parte do princípio que todo mundo é diferente. Todo mundo é. Então, quando ela não tenta se encaixar numa outra caixa, ela tenta ser só ela vai tendencialmente a ser diferente por natureza. Que é uma coisa contraintuitiva, porque às vezes as pessoas querem se encaixar numa caixinha. E elas tentam, quando elas vão começar a fazer o primeiro vídeo, elas começam a fazer o vídeo não como elas, assim como elas acham que devia ser um vídeo feito. Então a aparência dela vai mudar, aquela coisa toda. Então, quanto mais você busca ser você, mais único você é.